Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Tá me ouvindo? Oi, teste. Ah, ok. Mas me ouve bem? Alô, agora sim. Opa, tô te Você me ouve? ouvindo também. Qual a câmera que não vai? Parece ter um. Não sei se tem algum outro aplicativo aqui usando. Tentando É, descobrir. eu tava com medo disso também. De vez em quando o Zoom pega uma peça, cara. De vez em quando tem som e não tem imagem. Tem imagem e não tem som. Eu tava até com receio, até deixei o celular já de sobreaviso aqui. Olá, Tamara. O som, microfone. Oi, Lucas. Oi, Sandro. Tudo bem com vocês? Joia aí. E contigo? Tudo certo. Então tá ótimo. Primeira vez Terceira no vez. Congresso? Terceira? Ai, que bom. Uhum. Parece que agora deu certo, Lucas. Quer dizer, apareceu e travou. Você é da onde, Sandro?
Eu sou de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Hum. Vou até renomear, foi bem falado aqui. Vou renomear aqui para facilitar para os demais. Oi, professora. Tudo bem? Boa tarde a Tudo, todos. Boa tarde, Kelmara, tudo bem? Tudo. tempo que eu não te via. Pois é, Quando eu vi assim, meu Deus, a professora vai estar na minha sessão. Correndo aí. um monte. Estou fazendo o projeto do doutorado. Ah, o do Administração Pública? Uhum. Não, do PPGOP. Do PPGOP. O da Administração Pública já saiu, professor, ou não? O doutorado? Não, e nem vai sair. A gente vai ter que escolher um dos dois, porque a CAPES não quer que a gente fique mais com 4 programas. Nossa. Mas tinha bastante gente no PPGOP, eu lembro, né? É, o Era PPGOP tem muita demanda. Tem mais ou menos 3 candidatos por vaga, por isso. era bastante. Eu vou pegar uma água, já volto. Quem vai. Olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Hernani. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Olá, Oi, Tamara. Mânio. Estou aqui apenas para colocar, Lucas, vou colocar você. Primeiro, vou colocar a Tamara como co-host, para que todos vocês possam compartilhar a apresentação e ter qualquer ação aqui dentro, tá bom? E com a Tamara, estou colocando ela. Professora Hernani, quem vai apresentar o meu trabalho é a Maiara. Ela não entrou na sala ainda, deve estar entrando. Tá bom, não tem problema não. No final eu deixo aqui. Aliás, somos nós duas. Isso. Você, Kelmara, você pode vir a fazer qualquer tipo de compartilhamento, tá bom? Professor Sandro, boa tarde. Estou colocando você como co-host para que você possa também ter qualquer ação aqui dentro. Obrigado, boa tarde. Nesse momento agora, o Lucas. Oi, Lucas. Eu vou passar você como host. Lucas, você tem a mesma atribuição de todos aqui, com uma pequena particularidade. Você só não pode sair primeiro que todos dessa sessão, caso contrário, você derruba todos eles. Tá bom? Estou passando aqui apenas para configurar, dar as boas-vindas. Eu vou em outras salas. Uma boa apresentação a vocês e muito obrigado pela participação de todos. Sandro, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, professor Hernani, pela oportunidade. Então, por enquanto, temos aí a Tamara, né? Para mim, aqui é o terceiro artigo. Temos também a Kelmara, que seria o segundo artigo. Não, o primeiro. Somente os dois, né? O Cláudio. Cláudio não se insere em nenhum deles. É nosso ouvinte, correto?
Lucas, você ainda está com problema de acesso aí? Se tiver, escreve no chat. Se você achar conveniente, a gente começa. Podemos até começar. Não estamos te ouvindo se você está tentando. Eu acho que ele travou, congelou, professor É, Sandro. também estou achando. E o duro, que se ele sai ou cai, nós caímos junto. Vai ser com emoção. Oh, a Mayara também já chegou. Boa tarde. Boa tarde. Lucas, se você estiver me ouvindo, você pode estar mandando um chatzinho? Por enquanto aqui nós não temos representante do segundo artigo. Só vamos esperar só um pouquinho, só para o Lucas dar um sinal de vida, tá? Se ele conseguir, senão, haja vista que nós temos 3 trabalhos, dentro do horário seriam até 4, né? Mas como nós temos 3, então nós temos um tempinho relativamente bom para trabalhar. Se vocês permitirem, pelo menos mais alguns minutinhos. Tudo bem para todos? Ok, Tamara. Enquanto isso, a gente vai ficando no café. Tamara, Tamara ai, cadê? Sumiu. Da PUC. Da PUC, né? PUC Isso, do Rio Grande do Sul. isso. Mas o mestrado eu fiz em Santa Maria com a professora Kelmara. Ela foi minha orientadora, por isso que eu estava conversando. Ah, por isso que eu tô. Bom, para mim eu pensei, então, ali no sul, estão se conversando e tal, mas na verdade são conhecidas da UFMS, então. Isso, a professora Kelmara foi minha orientadora. Que bacana. No caso, a PUC fica aonde? Em Porto Alegre mesmo? A PUC fica na capital, isso, em Porto Alegre. Tá. Nossa, esse ano eu tive aí, nossa, que delícia passear por aí, meu Deus. Professor Sandro, só um esclarecimento. Vai ser passado o vídeo ou a gente vai ter que apresentar de novo? Porque eu nem tenho as transparências aqui. Não, na verdade, estamos até aguardando o professor Lucas, que é o líder, né? Ele que vai estar passando os vídeos, Ah, tá. Não, tá porque certo? o ano passado foram os vídeos, daí eu nem me preocupei em procurar as transparências. Não, e aí nós estamos correndo um sério risco, porque o Lucas é ele que vai dar o start e ele não pode cair. Então, O meu estamos vídeo, aguardando aqui. só contextualizando, meu vídeo tem uma fala errada que eu corrigi na descrição, que eu falo teoria do prospecto, mas era para ser teoria do portfólio. Então eu pensei qualquer coisa eu Ah, apresento de novo, mas eu fiz a correção lá na descrição. não, legal. Mas acho que foi só na fala, né? Porque tem lá as teorias, né? Sim, 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 foi só na fala. Porque na hora que eu tava falando, me empolguei, daí eu, quando eu fui assistir, eu falei assim, nossa, já postei, não vou repostar de novo, porque eu tenho medo de editar e não deu para postar novamente. Ó, primeiro, nervosismo, segundo, tempo, né? É complicado, né? Colocar as transparências em 8 minutinhos só e rezando para dar tudo certo. Parece ator e atriz, né? Você pega, filma uma vez, não deu certo, filma outra, não deu certo. Ou é o tempo, ou é uma fala, tá certo? Exatamente. Mas aí fica tranquilo. Consequentemente, na hora de. Ah, Kelmara, por exemplo, né? A professora Kelmara, ela vai lá e dá uma espetadinha. Ó, peraí, isso daí tá errado. Fala de novo. Kelmara de qual curso lá? Aqui eu sou do programa em administração pública e do programa
de gestão de organizações públicas. É um acadêmico e um profissional. Que legal, isso muito me interessa. Eu sou da área governamental também. A gente está tentando abrir o doutorado no profissional agora. É, Porque o de administração pública acadêmico é novinho, foi criado em meio à pandemia. Começou tá. em 2019. Ah, bacana. É, então agora tem um período aí de maturação para o MEC liberar, né? Professor, mas a gente está com uma pressão bem grande, porque a nossa instituição tem 4 cursos na área de administração. Tem ciência Sei. contábeis, tem administração pública e tem gestão de organizações públicas. Então, está uma pressão bem grande para haver uma fusão entre os programas e a gente está se mexendo nesse sentido. Mas o motivo é de pouca procura, de pouca saída, ou Não muito necessariamente porque... espelhamento entre os cursos. Ah, tá. Então, por exemplo, disciplina de análise de dados quantitativa tem praticamente nos 4 cursos. É, precisa ter, né? Então, na verdade, fica, vamos dizer assim, sobrepondo mão de obra, né? É Poderia ter pesado. uma disciplina para todo mundo e aí acaba precisando de 4 professores. É, eu concordo. Ah, mas aí, nesse caso, não daria para fazer uma fusão de algumas disciplinas, por exemplo, disciplinas comuns aos cursos e É. aquelas específicas? Na Na verdade, verdade, tem que assim, mudar a PCN, né? na verdade, o profissional e o acadêmico não podem se unir, né? Porque não existe um programa que tenha profissional e acadêmico. A CAPES não permite. Ah, tá, Então, o profissional, ele sempre vai ficar sozinho. A opção que a gente tem é unir os acadêmicos. tá, entendi. É, então, desejo boa sorte aí. E o problema de unir, mas unir somente as disciplinas comuns, né? Não, unir os PPGs, fazer fusão de PPG. Ah, não. Putz, aí é ruim. Quer dizer, no meu modesto ponto de vista, tá? Não sei o de vocês, mas para mim, eu acho ruim. Cada um já tem uma característica, né? Então, fundir mais é papel, porque na verdade cada um vai seguir a tua vidinha ali separadamente. E aí fica ruim, porque depois vai estudar colegiado, vai rever É. PPC, aí um puxa para um lado, Tem outro que puxa para o rever tudo. outro. É horrível, é horrível. Tá, como vamos fazer? Estamos aguardando o Lucas aqui dar um sinal de vida. Parece que ele saiu e voltou. Lucas, está nos ouvindo? Qualquer coisa, eu transmito daqui, se for o caso, né? O A primeiro Mayara tá. trabalho é o teu, Tamara? Ó, pela ordem aqui, o seu é o primeiro, professora Kiomara com Maiara. Não É sei que qual assim, das ó, duas eu vão tô vendo apresentar. que lá na ordem dos vídeos tá a gente primeiro e na página de entrada a gente é o terceiro. Daí eu fiquei na dúvida qual ordem que tá valendo. Ah, tá. Bom, aí também é tudo questão de, Mas olha, eu quem tava tá mais. pensando até que a gente estava em terceiro mesmo. Mas, Ah, é? Não, para nós aqui não tem problema. É o Pra que. gente também, se for para apresentar primeiro, não tem problema. É. Até porque nós temos só dois, melhor, tem três representantes para dois artigos. O segundo artigo aqui não tem ninguém, não chegou ninguém. Então, qualquer uma das três aqui poderia, quer dizer, apresentaria o vídeo, né, primeiramente, e depois a arguição. Bom, 10 minutinhos. Lucas, e aí? Manda um chat aí de sobrevida aí. Fala, ó, professor, manda bala aí que eu toco. Até porque nós temos tempo, né? Mas tempo também é dinheiro, né? A gente pode participar de outras. Pode ouvir alguma outra coisa em algum lugar, né? Eu agora estava na sessão do EndNote, estava bem interessante. Então, eu estava lá também. Eu estava lá também, pedir desculpa, sair para vir para cá.
Entrei até um pouquinho mais cedo e, consequentemente, opa, o Lucas dando sinal de vida. Então, aqui, resolvi aqui, podemos iniciar. Então, posso dar larga. Bom, você não está podendo falar, então posso iniciar, professor? Lucas? Parece que agora ele tem áudio. É, não sei, não estamos ouvindo nada por enquanto, Lucas. Se você, se você está nos ouvindo, dá um sinal de vida lá no Meeting, e aí qualquer coisa você tenta colocar, né, a apresentação. Se não, qualquer coisa eu coloco aqui. Lucas? Bom, então aí vamos praticar o dedosol para o ímpar, 2 ou 1. Quem que apresenta primeiro? Que aí para nós aqui temos 2 artigos por enquanto. Pode ser na ordem que tá mesmo, não tem problema. Vai ser a apresentação do vídeo, né? Isso. Aqui, na verdade, nós temos 2 ordens, né? Pelo que as meninas disseram. Não, pode ser a gente primeiro, não tem problema. Não, Pode? não é um problema, não. Não, Eu então tá bom. até, já falando, eu tava pensando que o vídeo tinha que ter realmente 8 minutos, né? Certinho, eu até cortei ele para tentar deixar o mais próximo dos 8 minutos que tava especificados no edital. Mas O parece que está até cortadinho, assim. o Maiara, eu não sei se foi. Você está falando, eu não sei se a Tamara também, ou se foi outro coleguinha. Acho que o seu foi 7h38, né, ô, Tamara? Acho que foi 8h20 e pouquinhos, na verdade. É, faz de conta, Maiara, que eu nem vi, tá? A gente apresenta e a gente depois discute, tá? Porque se já está aqui, não vamos dar tchau para vocês, né? Lucas, então, será que deixa eu colocar aqui, até que Maiara, então, né? Então, vou colocar aqui numa outra. Opa, não é aqui. Estou colocando aqui em guias separadas, tá, gente? Para facilitar aqui. Bom, então, vamos dar. Bom, só vou fazer o teste primeiro para ver se está ok, tá? E deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Ok. Então aí, deixa eu pegar o outro site aqui. Sim, dá para ver sim. Ótimo. Que aí eu pego e está muito pequenininho, aumento. O que é melhor para vocês? Por mim, tanto faz, mas acho que é melhor até aumentar, né? Para todo mundo poder ver os slides. Tá bom. Pronto. Mas por vocês, não sei se vai travar até, né? Às vezes tem essas questões. E não, então. Por isso que eu já estou vendo o que é melhor para vocês e já iniciando. Bom, então, iniciamos mais essa sessão, né, na sala número 26, online, onde nós teremos, dentro do tema de finanças comportamentais, 3 trabalhos a serem apresentados. A priori, nós temos aí o trabalho da percepção da. Cadê aqui? Até aqui. 260. Perception of Financial Freedom. Is financial literacy a
relevant background, tá? Das pessoas que estarão, né, os autores do trabalho, a Maiara de Carvalho Pool, da UFMS, Kelmara Mendes Vieira, também da UFMS, Anne Caroline Grignon Potric, da UFMS, e Tayane Keila Mateus, da UFMS. Peço desculpas aí se eu falei algum nome, né, pronunciei algum nome errado, tá certo? Mas devido aí aos nomes serem diferentes para nós aqui, tá bom? Nós temos um outro artigo também a ser apresentado, né, o artigo de número 1651, Inventors Rationality and epistemological analysis of the science literature in the field of management, na qual a Tamara Otília Amaral Rosenblum, da PUC do Rio Grande do Sul, é uma das autoras, juntamente com Andrea Fechner Santos, também da PUC do Rio Grande do Sul, e Giovanna Usanello, também da PUC do Rio Grande do Sul. Por enquanto, nós temos esses dois artigos, tá, nas quais serão representados. Temos um terceiro, mas como não há nenhum colega a apresentar até o momento esse artigo, eu vou deixar em stand-by, tá ok? Conforme acordado aqui no cafezinho, estarei colocando o vídeo do primeiro artigo, né, do artigo onde a Maiara e a professora Kelmara fazem parte, e depois seguiremos para arguições, dicas, trocas de ideias a respeito do artigo, ok? Então vamos para o filme. Professor, na hora que você compartilhou, esqueceu de colocar o áudio da guia. Tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Então,
Se eu falar, vocês ouvem? Tá, então eu vou explicando. Então, essa transparência está mostrando o teste para validar o modelo de alfabetização financeira e o modelo de liberdade Sim. financeira. Vocês estão me ouvindo? Está dando eco? O que está acontecendo? Posso continuar? Tá, então Não, o que não, acontece? pode continuar, Soro. Tá, então, o que acontece? O modelo proposto é o modelo inicial com todas as variáveis, ele não é adequadamente ajustado, então nós realizamos ajustes no modelo para chegar ao modelo de mensuração adequado para a alfabetização financeira e depois para a liberdade financeira. Então, aí a gente tem o modelo 1, que era aquele primeiro modelo da figura, em que a alfabetização financeira impacta diretamente na liberdade financeira, e o modelo 2 é aquele em que o comportamento, a atitude e o conhecimento passam a impactar na liberdade financeira. Então, no modelo 1 existe um construto de alfabetização financeira de segunda ordem, e no modelo 2 não existe um construto de segunda ordem. Esses índices de ajuste aí estão mostrando que os dois modelos são razoavelmente ajustados, mas que o modelo 1, que é o modelo de segunda ordem, ele é melhor ajustado porque ele apresenta menores AIC e BIC. Então, o melhor modelo entre os dois propostos é o modelo que está aparecendo agora na transparência, em que a gente tem um impacto direto e positivo da liberdade da alfabetização financeira na percepção de liberdade financeira. Não consigo ver ali o númerozinho na setinha, mas é 0,700, alguma coisa assim. Então, isso significa um impacto positivo da alfabetização financeira em liberdade financeira. Na sequência, a gente fez um teste das diferenças de percepções, tanto em liberdade financeira como em alfabetização financeira para gênero e para raça. Essa figura está mostrando, na parte superior, os resultados para alfabetização financeira. O que vocês podem constatar pela figura e pelos testes é o que já está bastante evidenciado na literatura, que para todas as dimensões de alfabetização financeira e também para a liberdade financeira, a gente tem melhores resultados para as mulheres do que para os homens. E agora, para a questão da raça, nós também encontramos diferenças significativas para as duas dimensões, tanto a alfabetização financeira como liberdade financeira, sendo que os pretos, eles possuem piores percepções do que os brancos. Tá? Então, novamente, vocês podem ver que para todos os coeficientes, os valores da raça preta e parda é pior do que para a raça branca, o que está também de acordo com a literatura. Aqui o que a gente... Desculpa, só interromper, uma coisa até mais importante de ser falada também é a questão, mesmo que se pessoas pretas e brancas elas tenham o mesmo nível de alfabetização financeira, ainda as pessoas pretas e pardas elas vão se sentir menos ainda incluídos e com menor nível de liberdade financeira. Essa é uma das coisas que a gente conseguiu perceber que está sendo mostrado ali. Então, esses resultados são bem próximos da literatura para a alfabetização financeira. Agora, um diferencial do nosso trabalho é apresentar a literatura para a liberdade financeira, que a gente ainda não tinha evidências de como funcionava gênero e como funcionava a etnia para a liberdade financeira. Mas os resultados foram bastante próximos aos que já são encontrados na literatura para a alfabetização financeira. Então, como considerações finais, a gente consegue comprovar a ideia de que todas as dimensões da alfabetização financeira vão impactar na percepção de liberdade financeira. Também a gente demonstra que o conhecimento financeiro não é o fator mais relevante para isso, já existem outros estudos nessa linha, que há uma ampla necessidade de mudança de comportamento, de criação de atitudes positivas para que a gente consiga melhorar a alfabetização financeira dos indivíduos. Então, o artigo ele confirma a hipótese principal do estudo, né, que é a pergunta se a alfabetização financeira realmente impacta na percepção da liberdade financeira, e o que a gente conclui é que
quanto mais alfabetizados forem esses indivíduos, maiores ganhos eles terão de liberdade financeira. Então, isso vai na linha do que nós já temos os organismos internacionais indicando, da necessidade do país continuar investindo em estratégias de alfabetização financeira, porque no final das contas, se a gente consegue melhorar a alfabetização financeira dos indivíduos, a gente tem ganhos em bem-estar, a gente tem ganhos em inclusão financeira, e agora a gente está mostrando que a gente também vai ter ganhos na percepção da liberdade financeira. Qual que é a ideia de liberdade financeira aqui? É a capacidade do indivíduo dele poder, com os recursos que tem, conseguir aproveitar a vida. Tá? Então, é a ideia que já vinha embutida também no conceito de bem-estar financeiro, de que ter liberdade financeira é ter uma situação financeira que permita a esse indivíduo conseguir aproveitar a vida que ele leva. Era isso. Só para encerrar, gostaria de falar das limitações do estudo. Como todas as pesquisas surveys, a gente tem muita dificuldade para ter uma amostra aleatória, mas a gente teve um amplo esforço. Esse estudo foi feito com uma amostra de 2.920 entrevistados em 22 cidades brasileiras. E além disso, também a gente tem sempre o problema das respostas socialmente desejáveis, então o indivíduo pode responder aquilo que ele acha que vai ser mais bem aceito e não realmente o que ele pensa. Para pesquisas futuras, a gente está ainda com poucos estudos nessa questão de liberdade financeira, a maioria dos estudos de liberdade financeira são mais associadas à ideia macroeconômica, né, de ter liberdade financeira, ter acesso ao sistema financeiro, muito próximo de ter acesso ao sistema financeiro, e aqui a gente está entrando numa ideia um pouco diferente, que é a ideia de perceber-se como um indivíduo que possui capacidade de usar o teu dinheiro para aproveitar a vida. Muito obrigada. Eu não sei o que que deu de errado ali no vídeo. Eu tava vendo agora o vídeo, ele tá funcionando com áudio. Então, eu não sei se foi uma questão da compartilhamento ou não. Mas também o vídeo tá ali, qualquer pessoa, né, qualquer um de nós pode acessar. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, pode mandar e-mail para mim, para a professora Kelmara, ou para mim fazer pergunta agora no final, tá, pessoal? Então tá joia, Kiomara e Maiara. Agradeço aí o nosso arranjo aqui de fazer com que as coisas deem certo. Então, muito obrigado aí. Falei assim, putz, e agora? Vou parar aqui? Não, não vou parar. Deixa continuar. Todo mundo deve ter ouvido, mas a Kiomara já pegou o bastão. Falei assim, não, deixa eu falar. Aí eu já tirei o som também para não atrapalhar. Pelo menos eu estava ouvindo, né? E aí, podemos partir aí para alguns apontamentos, algumas dicas, algumas trocas de ideias aí, tá certo? Ah, cadê? Eu vou tirar o compartilhamento. Se de repente alguém quiser alguma coisa, eu posso colocar aqui para vocês, tá bom? Então, cadê aqui vocês? Maiara. Bom, meninas, eu particularmente, bom, primeiramente, parabéns aí pelo artigo. Eu acho que é uma coisa, como a própria Kiomara comentou, é muito difícil, né, você soltar survey e ter resultados, ter respostas. Eu parabenizo aí pela quantidade, né, conquistada, né, porque para falar a verdade, isso daí é uma conquista, né, até então. Ah, além disso, é, o que eu acredito que possa também ter contribuído foi o tempo, né, que a Mayara colocou no vídeo, né? O questionário foi aplicado entre 2021 e 2022, é isso, Mayara? Isso foi durante o final de 2021 e início de 2022. Além de É, que a gente estava, acho que uma questão que ajudou muito, a gente estava em início de vacinação. Então a gente pegou, pelo menos eu, aqui em Santa Maria, né, e as gurias em outros lugares do país, a gente pegou e utilizou as filas gigantescas de vacinação para poder, a pessoa não estava fazendo nada, a gente foi lá e começou a, então, senhor poderia, sentamos do lado,
Ali a gente tirou, acho que dava para fazer umas 50, assim, numa manhã, sabe? Então ali a gente tirou bastante. Maiara, parabéns pelo, né, pelo lance aí, pelo insight aí de conseguir aí, putz, tá todo mundo na fila, tá, não tem o que fazer, então vamos aproveitar o tempo. Parabéns aí por essa dinâmica aí que vocês utilizaram. Parabéns mesmo. A professora Kilmara pensou em tudo mesmo. Quanto aos slides também, gostei bastante, né? Trabalhou com bastante figura, não ficou tão pesado para poder ficar explicando, tá certo? Achei muito legal, muito claro também todas as falas, tá certo? Agora, quanto ao survey, né? Eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês aplicaram o survey e tal, mas tá lá no artigo, mas aqui na apresentação vocês até deram os retornos, né, estatísticos. Mas quais foram as ferramentas que vocês de fato utilizaram? Tá certo? Que eu vi em algumas falas a utilização de regressão. Agora, qual dos tipos de regressão? Regressão múltipla, regressão em dados de painel, regressão, utilizado o Smart PLS para poder ver, né, os construtos. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho legal essa dinâmica estatística, né, que vocês utilizaram. Tá, Sandro. Basicamente, a gente trabalha nesses nossos modelos aqui com modelagem de equações estruturais no AMOS, tá? A gente usa, com esse tamanho amostral, dá para a gente usar o AMOS. E a gente trabalha com o que a gente chama de modelagem em duas etapas. Então, primeiro a gente faz uma fase de validação dos construtos. Então, por exemplo, para a alfabetização financeira, conhecimento, tu não faz essa etapa porque é uma variável Likert, na verdade, é uma dummy em que o cara acertou a questão ou errou a questão. Então, na verdade, para conhecimento financeiro, o que a gente tem é um índice, como se fosse uma prova do nível de acerto do indivíduo, que indica o seu nível de conhecimento financeiro. Agora, para comportamento e para atitude, como são usadas escalas tipo Likert de 5 itens, então a gente tem a ideia do construto. Então, primeiro, a gente valida cada um dos construtos, foi validado o construto de conhecimento, foi validado o construto de atitude, na sequência, foi validado o construto de liberdade financeira. Então, após essa primeira etapa do procedimento, que a gente diz de validação das medidas de mensuração, que é o equivalente a uma análise fatorial, só que em vez de exploratória, confirmatória, né? Então, a gente passa, e aí tem um pouco mais que análise fatorial ou exploratória, vamos dizer assim, porque tem toda a fase dos índices de ajuste, da validade discriminante, para se certificar da mensuração através do construto. E aí, numa segunda etapa, então, é que a gente faz, vamos dizer, a hipótese central do modelo. Na verdade, como nós tínhamos dois modelos, nós tínhamos um modelo que só tinha uma hipótese, que era a alfabetização financeira como construto de segunda ordem. Daí, nesse caso, faz primeiro a estimação do construto de segunda ordem para ver se o construto de segunda ordem também é válido. No caso, ele foi. Então, daí você faz, por último, a ligação dos construtos de primeira ordem formando o construto de segunda ordem e o construto de segunda ordem com a hipótese central de impactando a percepção de liberdade financeira. E no segundo modelo, então, não existiria o construto de segunda ordem de alfabetização financeira e as três dimensões da alfabetização financeira impactariam diretamente na liberdade financeira. Então, foram testados nessa segunda etapa essas duas possibilidades de modelo. Os dois modelos se mostraram adequados. Agora, entre os dois, a gente optou pelo modelo 1, porque, considerando os índices de parcimonialidade, índices de ajuste, a gente usa principalmente o AIC e o BIC, eles apresentaram que o modelo 1 seria mais parcimonioso. Os dois são viáveis, mas o modelo 1 seria mais parcimonioso. Então, depois de feito isso, então é estimado cada um dos construtos para fazer os testes de diferença de média. Aí, no caso, como foram selecionados só dois grupos, foi usado o teste T simples. As amostras eram grandes, estava tranquilo, e aí foi usado o teste T simples para testar a diferença entre homens e mulheres e depois a diferença dos dois grupos de raça. Não, ótimo, Tá. perfeito.
É que, na verdade, na apresentação não houve algum comentário, né, a respeito. Foi, ó, só houve a regressão e apresentou os resultados. Então, seria legal aí estar falando a respeito dessa dinâmica. Foi muito interessante aí o trabalho. Ah, vocês disseram, que eu acho que é aí que entra a fala da Kelmara, né, da ideia de é, consolidar, não, como chama? De validar, né, as variáveis e depois o construto. Eu acho que vai ao encontro dessa escala financeira que vocês criaram. Essa criação, ela partiu de trabalhos anteriores, tá certo? Ou vocês criaram porque achavam que tinha que ser daquele jeito, para ser um novo modelo, enfim. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho a respeito também. Olha, a gente tem já um outro trabalho que também foi apresentado no Enampad, onde é só sobre a criação dessa forma de mensuração, né? Então, basicamente, esse trabalho é uma só linha de trabalho, uma só parte. Ele foi dividido em dois, porque senão ia ser muito complicado, ia ser muito desgastoso, ia ser muito difícil a gente conseguir colocar todas as informações que a gente tinha dentro só de um trabalho. Então, primeiro, a gente fez da construção mesmo, da forma de mensuração do construto, para a gente poder ver o quanto que seria, porque a gente percebeu que na literatura não existe um para poder mensurar quanto que é a liberdade financeira, a partir da perspectiva do indivíduo, né, que eu deixei isso bem claro no começo, porque a gente percebeu essas duas diferenças a partir da perspectiva macroeconômica e a partir da perspectiva do indivíduo. Da macroeconômica tem, só que ela não auxilia para compreender qualquer percepção da pessoa sobre a liberdade. Então, a gente criou essa forma de mensuração, aplicou já ela, e daí a gente validou essa forma de mensuração já, tanto que a gente já foi aceito numa revista, só que a gente tinha que fazer algumas modificações que a gente está fazendo. A gente já publicou, já acho que está até publicado nos anais do Enampad, eu não tenho certeza ainda se já foi publicado nos anais, mas estava para ser publicado nos anais do Enampad. E agora, daí seria essa segunda pesquisa mais para mostrar os resultados mais socioeconômicos mesmo, né? Mais uma questão de perfil e para validar, porque a gente ficou pensando, tá, é que é meio óbvio, as coisas são muito óbvias, que nem, será que mulheres têm menos liberdade financeira? Será que pessoas pretas e pardas têm menos? Sim, tá, como é que vamos comprovar isso? Não existe nada na literatura. Sabemos que na alfabetização é assim. Então, será que a gente consegue comprovar que é essa relação? Então, foi a partir disso, sabe? Foi mais nesse sentido. Ótimo, é trabalhar lacunas, né? Só, Tá, só perfeito. completando, Sandro, no artigo do Enampad, a gente faz todo o detalhamento de como foi construída a escala, toda a fase qualitativa, de validação por especialistas, pré-teste, tá? Depois toda a fase exploratória, que faz um corte de itens, e aí depois coleta outra amostra para ir para a fase confirmatória. Então, só isso aí já ocupou 15 páginas, explicar como que constrói. Aí, então, como que eu ligo agora para ver se isso realmente tem relação com a alfabetização financeira? Ficou nesse segundo artigo aqui. Então, talvez não tenha ficado tão claro como foi construída a medida, mas aí, nesse outro artigo do Enampad, tu consegue ver melhor como foi construída a medida realmente. Na verdade, no artigo até existe essa percepção, tá? É que na explicação é que não foi falado, só falou Uhum. regressão e trouxe os resultados. Aí, se eu não leio o artigo, eu já ia encher de pergunta, entendeu? Mas como a gente lê o artigo, então beleza, dá para tocar o barco. Eu vou parar com as minhas perguntinhas para poder deixar aberto aí para Tamara, para o Marcelo, para a Thalita, que aqui estão presentes. Gostariam de fazer uma perguntinha? A gente pode explorar o tempo, porque agora só, por enquanto, só tem 2 artigos mesmo. Eu não tenho pergunta, mas quando a professora e a Mayara começaram a comentar, eu comecei a lembrar da dissertação. E a gente também tinha ido, né, professora, nas filas da Covid, da vacinação. A professora contando, eu voltei até o ano passado. Mas eu consigo visualizar, é incrível. É, é, Outra, é est- um. outra Não, pode... estratégia, Sandro, que a gente usou, e a Tamara participou disso, na época ela era do meu grupo aqui, foi para a gente conseguir pegar um perfil bem amplo. A gente também começou a ir em asilos para entrevistar pessoas de maiores idades.
E também essas praças onde os senhores ficam jogando cartas, ficam jogando damas, as gurias iam de tardezinha nas praças para pegar o pessoal. Então, se não me engano, o entrevistado mais antigo da nossa amostra tem. Ah, eu vou correr o risco de errar agora, mas é Eu 90 acho e que poucos anos. eu acho que eram uns 90 e poucos, mais de 90 é certo. Porque acho que eu já entrevistei, eu fiz a minha avó fazer, e minha avó tem 96. Minha avó respondeu. Fiz ela fazer, fui junto com ela, expliquei tudo. Então, só a minha avó e a irmã da minha avó, que tem 98, então a gente já tem esses dois números aí. A gente tentou correr o máximo para poder ter uma boa quantidade de pessoas em cada década, sabe? Para não ter lacunas nesse sentido. E outro detalhe, né? Tudo bem, já tem a validação, é uma pesquisa, digamos assim, nova, diferente, né? Por estar conseguindo entrar dentro de uma determinada lacuna e, consequentemente, do jeito que vocês estão me falando aí, putz, daí dá para virar, né? Turbilhões de artigos aí, né? Porque tem dados até razoáveis para que possa trabalhar por faixa etária, por localização, né? Se na parte demográfica vocês colocaram localização, bairro, cidade, enfim, coisa do gênero. Então, puxa, parabéns aí pelas estratégicas trabalhadas, tá certo? Que com certeza deu um trabalhão lascado, né, meninas? Diga-se de passagem, parabéns mesmo, tá? O Marcelo acabou de dizer aqui que não tem nenhuma perguntinha, então tudo bem. A Thalita, eu acho que deve ser uma das nossas ajudantes, então aí, ó, ela acabou de mandar no chatzinho ali, ó, participantes, por favor, tem um linkzinho aqui para vocês avaliarem este momento, tá bom? Ah, Pergunta, professor, mas eu li, eu cheguei a ler, porque o trabalho delas eu achei muito legal, muito interessante. Eu acho que finanças comportamentais, eu faço doutorado em finanças no Mackenzie. Eu percebo que, assim, as pessoas, tem muita gente que tem um certo receio, assim, eu não gosto de finanças comportamentais, mas eu acho que ela é essencial, e ela é essencial até para você aplicar em finanças que não sejam comportamentais, né? Até fundo de investimento, o porquê o investidor prefere um fundo ou não. E isso, eu acho, não tenho quase certeza, que a finança comportamental é um aspecto essencial e que ele não é muito valorizado ainda. Acho que ela ainda tem muito que encaminhar, né? eu particularmente, eu não vou dizer nem a questão de valoração ao tema, e sim, eu acho que, por máximo que, desde a década de 70, 60, 70, né, que fala a respeito disso, foi pouco explorado, né? Deram mais fortemente aí não vou dizer um viés, mas uma forte quantidade de pesquisa para as teorias clássicas, né? E isso daí foi ficando um pouquinho de lado. Agora é que explodiu, tá certo? Então, eu acho que é um bom momento aí de atuar, olha, de todos os prismas, tem diversos N prismas, tá certo? Para poder ser aplicado. Então, chegou, é um momento, tá certo? É igual a época da música sertaneja, do funk, chegou o momento na pesquisa das finanças comportamentais, tá? Bom, eu acho que todo mundo deve ter lido, deve ter visto aí o artigo, a apresentação, depois a Kiomara e a Mayara, né, reformataram aí a apresentação. Parabenizo e agradeço aí pela essa disposição, tá certo? E aí eu iria só apontar só um outro detalhezinho que eu acho que é importante, tá certo? Que hoje é uma apresentação, beleza, fechou, nós lemos os artigos, só que, por exemplo, eu acho que até devido a tempo, né? As variáveis que fazem parte de cada um dos construtos, elas foram pouco abordadas, tá? Ou pelo menos simplesmente só aparecer, gente, olha, não dá para falar de todas, mas existem essas daqui que formaram esse construto, que aí são os construtos que vocês mais batem, né? Para poder fazer a avaliação da pesquisa. Então, eu acho que, tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2 seria interessante, né, numa futura apresentação, na abertura de mais artigos, que com certeza vão sair mais filhotes daí, vocês também, né, colocarem ali do ladinho, modelo 1, olha, essas daqui são as variáveis que formaram os construtos. Modelo 2, esse daqui. E bota um xão naquele que, consequentemente,
quer dizer, os dois são válidos, porém um deles é o que mais se aproxima da realidade, dos resultados, enfim, coisa desse gênero. Fica só essa diquinha aí que eu acho que é de mega valia. Porém, é como nós falamos, né? 8 minutos para apresentar, meu, é humanamente complicado. Então, de repente, algumas saídas, né, seria interessante. E seria essa as minhas contribuições. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, a gente já está aproveitando o tempo, né? Alita, se quiser comentarmos um pouquinho, Marcelo já se absteve. A Tamara também gostou do tema, mas se absteve, até porque ela vai apresentar depois, tá, gente? Ela fica com receio, né? Porque ela é depois, né? Bom, então, gente, ó, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, por todo o esforço que vocês fizeram, tá certo? E, claro, é um artigo para futura publicação, se já não tiver no gatilho aí, tá bom? Parabéns. Parabéns. Agradecemos as contribuições, professor. Realmente acho que, em função do tempo, a gente não mostrou muito a escala, o que que ela mede efetivamente, quais são os itens, mas para uma próxima apresentação vamos melhorar esse ponto aí. Tá? Muito obrigada pelas considerações. Não, Devo legal. dizer que essas questões da apresentação sempre me pegam mesmo, porque ou eu costumo, para tentar ficar dentro do tempo, costumo falar muito rápido e daí não dá para entender direito, ou mostrar pouco, ou mostrar demais, e daí eu ainda estou tentando ver qual que é o melhor limiar ali para quanto vou colocar. Acho que realmente poderia ter colocado só uma fotinha ali com os itens que a gente utilizou para medir mesmo. Acho que faltou isso, sabe? As variáveis, e numa próxima, com certeza, vai ser colocado sim. Bom, parabéns, Maiara, parabéns, Kelmara. É um trabalho muito bacana, tá certo? A apresentação é assim mesmo. Nós estamos sempre aprendendo, SEMEAD, entre outros congressos, tá certo? E por máximo que nós façamos o mais próximo possível do bom, do ótimo, ainda sempre tem uma vírgula, um ponto, alguma coisa que passa desapercebido por nós. Então, finalisticamente, parabéns por toda a apresentação e trabalho, tá bom? Desejo sucesso aí com essa pesquisa. Bom, então agora vamos aí para a Tamara, com a evolução da produção. Deixa eu ver se Professor é. Não, não. Sandro, o senhor quer que eu compartilhe a tela? Que aí eu compartilho com áudio. Pode ser? Eu mesmo Bom, nós rodar o vamos, vídeo? vamos fazer essa tentativa. Eu até baixei aqui, mas para todos os efeitos, fique à vontade. Vou tentar compartilhar aqui. Tá. Se não der também, nós podemos fazer o mesmo caso. A gente tira o áudio e você vai explicando conforme vai aparecendo, Bem assim tranquilo. como a Kelmara fez brilhantemente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Olá, tudo bem? O meu nome é Tamara e hoje eu vou apresentar o trabalho que está intitulado como A Racionalidade do Investidor, uma análise epistemológica da literatura científica no campo da administração. Esse trabalho foi produzido por mim, pela Andrea e pela Giovana. O fator da racionalidade, ele tem tido uma atenção da pesquisa científica nos últimos anos, visto que ela compreende uma das 8 dimensões da epistemologia. O racionalismo crítico, ele é definido como um processo científico que ele refuta teorias em desusos. No campo das finanças, por exemplo, a teoria do prospecto, a hipótese de mercados eficientes, a teoria da utilidade esperada, elas estão baseadas nessa racionalidade. A teoria clássica de finanças, o subsídio dela, o pilar que sustenta ela, é a da racionalidade do investidor. E aqui a gente falando agora um pouquinho do nosso referencial teórico, que é o objetivo dessa pesquisa, né? Que existe uma conexão entre a linha do conhecimento, na maneira da epistemologia, através dessa ótica racionalista. O Popper, ele relata isso de maneira única, ele fala assim, que existe essa conexão entre epistemologia, finanças, racionalidade, porém, ainda não tem sido abordado. Então, Santos e Barros, autores brasileiros, eles apontam que não foi possível identificar se o excesso de confiança, que foi dois pesquisadores que realizaram pesquisas sobre a racionalidade do investidor, mas não focando no campo da epistemologia, porque até o momento não foram identificados trabalhos
que focasse no campo da epistemologia, dialogando sobre a racionalidade do investidor. Santos e Barros são pioneiros. Então, eles identificaram que existia um excesso de confiança por parte dos entrevistados. Eles falam que eles tomam decisões de investimento de forma racional, só que quando estão em pares. Quando eles não estão em pares, eles não são tão racionais quanto deveriam ser. Então, ao analisar a própria racionalidade do investidor dentro do pilar da conexão com a psicologia, que é o que as finanças comportamentais traz, e o que as finanças comportamentais trazem? Elas trazem que o investidor nem sempre é racional, dialogando com a teoria clássica de finanças. Então, a gente verificou que não existem estudos que dialoguem com a racionalidade do investidor dentro das finanças clássicas. Nas finanças comportamentais não foi estudado de maneira epistemológica como acontece essa racionalidade. Então, por não haver, por existir essa lacuna, que a gente foi verificar o estado da arte, verificar essa discussão entre racionalidade do investidor numa ótica epistemológica dentro do campo da administração, focando dentro da administração. E aqui o nosso método, deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, a gente usou o método do TCCM, do Paul e do Rossato, que ele configura o quê? Que o T é de contextos, C características, metodologia, para verificar o quanto tá, como é que está o estado da arte desses estudos. Então, a gente fez de uma maneira adaptada, para ser uma coisa mais rápida. Então, primeiro a gente buscou na Scopus pelas palavras-chave, Financial, Epistemology and Rationality. O dia de pesquisa foi no dia 19 de maio de 2023 e nós achamos 6 documentos somente na Scopus. A gente não delimitou por área, era de 4 journals e 2 books. Quando foi na parte da organização, a gente organiza pela data de publicação. Na hora de purificar os dados, para ver esses achados, o que tinha cada uma, a gente fez a leitura do título e do resumo e posteriormente o texto completo. Nessa etapa da análise, a gente eliminou somente um artigo. Dos 6, ficamos com 5. Depois fomos para a avaliação. A gente realizou a avaliação da pesquisa das hipóteses e também através de tabelas e figuras, que forma a gente vai abordando nesta apresentação. Vamos seguindo aqui. Aqui, analisando os nossos resultados, né? A gente vai abrir esses achados, esses 5 trabalhos, conforme o TCCM, e a gente também usou o protocolo do SPAR 4, para identificar quais são esses trabalhos, a maneira de abordá-los de maneira melhor. E lembrando, né, a gente buscou somente na base da Scopus. Aqui, organizado por data. O primeiro trabalho, ele data de 2012, tem 103 citações. O segundo é de uma revista de educação, 2013, tem somente uma citação. Depois vem 2013 novamente, com 40 citações. E depois vem ali falando o capítulo do livro, né? Conforme a gente verificou lá na tabela anterior, tinham capítulos de livro. E esse 2016 com 10 e 2022 com uma citação. Então, a gente vê que as finanças comportamentais, ela surgiu lá na década de 70, em 2002 ela vira Nobel de Economia, porém, não está sendo abordado de maneira epistemológica esse pensamento, essa racionalidade dentro do campo da administração. Então, de acordo com a tabela 1, a gente identificou que tem um trabalho de relevância na temática, que conecta a epistemologia e a racionalidade do investidor. E aí, aqui, na próxima tabela, a gente aborda que cada um desses trabalhos abordou. O primeiro trabalho, ele fala dos atores envolvidos na crise do subprime, trazendo ali o que são as bolhas, o que são as crises financeiras, mas o artigo se propõe uma análise epistemológica, mas bem tímido. O segundo, ele traz argumentos que a universidade deve ter atenção para diálogos epistemológicos, porém ele não aborda de maneira concisa a racionalidade e o investidor. Ele só fala ali por cima que tem que ter esse debate da epistemologia. O terceiro trabalho, ele traz a teoria de finanças, ele apoia e ele fala assim, a visão de finanças hoje está apoiada no positivismo epistemológico, mas é uma visão antiquada. É o primeiro trabalho que traz essa visão dialogando, porém não está focado no campo da administração precisamente. O penúltimo trabalho, ele faz que a compreensão financeira, ela continua intacta no mundo acadêmico e administrativo, ou seja, ele fala assim, necessitamos de trabalho que dialoguem, que falem sobre isso, porém em níveis diferentes.
O último trabalho de 2022, ele aborda os vieses econômicos cotidianos e a importância de a gente desenvolver, caracterizar e compreender esses vieses dentro da economia. Aqui um pouco da nossa contribuição, né? A nossa contribuição é que a gente desenvolveu o trabalho, a gente mostrou o estado da arte de como esse trabalho se encontra, aí utilizamos protocolos, mais de um para mostrar o estado da arte, e verificamos que hoje necessitamos de estudos que se aprofundem no debate epistemológico, ainda mais que tratem da racionalidade do investidor, tanto nas finanças clássicas quanto nas finanças comportamentais, e dando uma ênfase no campo da administração. Muito obrigada. Aqui algumas referências. Muito bem, Tamara. Muito bom mesmo. Tema complexo, né? Grande lacuna também a ser mergulhada, né? Eu não falo nem, é de braçado, você tem que olhar e começar a dividir, saber o que vai fazer e como chegar a dar uma olhadinha nesse tema com certa profundidade. Então, primeiramente, parabéns, né, para poder ter mergulhado nesse tema tão complexo, para falar a verdade. Até porque se falar de epistemologia e falar de finanças comportamentais, realmente, você está querendo ser Nobel, né? A próxima nossa Nobel aí, quem sabe brasileiro, olha que bacana. Bom, no entanto, assim, fazendo um contraponto aí com as meninas que apresentaram anteriormente, eu vejo que alguns slides possuem muita quantidade de informação. E isso, para nós que vamos apresentar, isso daí acaba nos prendendo a fazer a leitura, tá certo? Claro que você até, né, fez um trabalho de atriz bem bacana, né? Pegando pontos só para poder se apoiar e, consequentemente, abordar e apresentar muito bem, inclusive, o assunto, né, a sua pesquisa. Mas eu acho que, né, em termos de apresentação, acho que poderia pegar palavrinhas mágicas, igual a Mayara, que a Mara utilizaram, para poder te ajudar, né, a demonstrar, né, bastante segurança. Você estava segura do seu tema, mas o fato de trazer um slide pesado traz assim uma certa insegurança. Nós que estamos ouvindo aqui, a gente fica na expectativa, pelo amor de Deus, não leia, não leia, não leia. Você entendeu? Mas parabéns, tá certo? Quanto a isso. Agora eu encontrei alguns pontinhos aqui, até como sugestão, tá certo? Se assim puder ser aceito, tá? Ou melhor, pelo menos para pensar, que eu vi o seguinte: quadros e tabelas, principalmente aqueles quadros, eu acho que a tabela 2, se não me engano, quando você traz as informações da leitura dos artigos, né, o significado dos temas, se não me engano, ele, na hora de fazer a leitura, né, se você não colocar uma régua e prestar atenção no que é o tema de cima com o de baixo, você não faz separação. Então, de repente, caberia aí, como eu vejo em alguns artigos, achurar, né, de cinza, uma linha, outra não, uma linha sim, uma outra não, uma linha sim, uma não, porque como a gente não pode estar utilizando linhas, né, por conta da ideia, né, de quadros e tabelas conforme APA ou ABNT, então eu acho que seria uma saída, tá certo? Uma possível saída para te ajudar, tá bom? Quer dizer, te ajudar não, ajudar o leitor, né? Porque a nossa preocupação é ele, né? Na verdade, né? Ah, putz, eu gosto. Ah, não, antes de chegar nesse tema que eu acho que é para fechar, assim como eu senti falta no trabalho anterior sobre a metodologia, você foi muito clara em falar sobre o método do TCCM, só que não apareceu isso em lugar nenhum na apresentação. A gente leu, né, o artigo, a gente viu que está lá mesmo, mais uma técnica que foi utilizada, eu acho que foi até a primeira para depois, né, fazer o enxugamento das informações que você precisava, mas seria legal você fazer um comentário, né, a respeito desse método, né, que trata sobre contextos, características e metodologia, pelo que eu anotei. Explica legal como seria essa parte desse método associada a essa sua pesquisa. Perfeito.
Eu acho que conforme falar, a Mayara falou, né, a gente vai muito rápido e fica preocupada com o tempo, então a gente não consegue abordar tudo. Esse método geralmente é usado em revisões sistemáticas, mas claro que a gente não conseguiu fazer uma revisão sistemática porque não tinha artigos suficientes. Então a gente usou o método TCCM, que é do Paul e do Rossato, e o TCCM, nessa hora, por exemplo, ele analisa o contexto, e aí o contexto começa com o título e a leitura do resumo, depois as características dos artigos, é um artigo qualia, é um artigo quant, em que ambiente ele foi desenvolvida a pesquisa, ele faz esse tratamento. Depois ele vem para a metodologia, para as características, já falei, né? Não, falei as características, falei. E depois ele vem para a metodologia, que é a metodologia que o autor empregou. Além do TCC, tem um outro método, que é do ABC, que também qualifica qual é a pesquisa, só que também a gente não conseguiu empregar. Então, o que acontece? Quando a gente começou a fazer o artigo, a gente começou a encontrar várias barreiras, porque como era muito, o escopo era muito pequeno, 6 não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer uma revisão sistemática, não dá para fazer tratamentos profundos, não podemos, a gente queria excluir os capítulos de livro, mas a gente não conseguiu excluir, senão ia ficar uma amostra muito, muito pequena. O método do ABC, que também categoriza pela revista e vai excluindo se está dentro da listagem do ABC, também a gente não conseguiu empregar. Então, foi um TCCM, como é que soft. Por isso que não apareceu tanto. E esse artigo também, ele é soft. Ele é um artigo de disciplina, então é um short paper. Também por isso que está tudo bem soft. Não, lá, é bacana, é perceptível, né? Na hora que a gente vê, você, puxa, é muito pequenininho, mas na hora eu pensei, putz, isso aqui é trabalhinho de disciplina, só pode ser, o professor colocou lá o facão no pescoço e, olha, para você passar, você tem que fazer isso. Então, a gente mais ou menos imagina, a gente passou por isso também, a gente sabe muito bem, né, professora Camara? Pois bem, é, uma coisa que eu não lembro se eu tenha visto, por isso que eu marquei, né, e lendo esses artigos hoje, amanhã também eu tenho outras sessões e tal, vocês não chegaram a delimitar tempo, né? Colocou lá o que cair, caiu, e vamos ver o que que deu. É isso, né? Ah, Isso, tá. professor. A gente tentou de tudo que a gente tinha de barreira, de tratamento, de protocolo, a gente teve que ir riscando. Porque como os resultados eram... Se a gente limitasse tempo, não achava nada. Se a gente limitasse área, também não achava nada. Então, a gente falou assim, vamos riscando os métodos de tratamento para ver se a gente consegue aumentar para trazer mais artigos para nossa amostra. Não, legal. Isso daí é muito bacana, porque afinal de contas, tudo bem que aqui eu acho que nós estamos falando a nível de mestrado, doutorado e tal, mas até para os alunos de graduação isso é possível, tá? Eu acho que é isso que é uma outra mensagem que a gente tem que passar também, né, já que está sendo gravado, a mensagem de que também na graduação é possível fazer esse tipo de trabalho curto, pequeno e que dá resultado. Olha só, você aqui no SEMEAD, tá certo? Então, parabéns aí por toda a técnica e, né, todas as possíveis técnicas utilizadas por tão pouco artigo que necessariamente você trabalhou. E antes de eu passar a palavra para todos os colegas, eu gostaria que você conseguisse sintetizar rapidamente o seu trabalho utilizando a ideia da racionalidade com a epistemologia. Tá? O que que você acha, o que que pode melhorar? Haja vista que a própria Thalita, né, já deu uma cutucadinha, né, na ideia das finanças comportamentais. Então, eu gostaria que você fizesse esse fechamento aí antes da gente poder passar para os colegas. Perfeito, vou fazer esse fechamento muito contente. Hoje eu sou professora de finanças comportamentais, viu, Thalita? E a tua fala foi bem potente, porque eu vejo isso em sala de aula. Eu dou aula para economia de finanças comportamentais, e, e para mim era um tema que já está batido, que já está estourado aí faz um tempo, e não tá. A gente vive numa bolha hoje, e por viver na bolha a gente começa a linkar assim, às vezes na academia a gente está tão preso no nosso próprio tema que a gente acha que é de uso comum, que assim, nosso comportamentais já é de uso comum, que todo mundo já sabe, tá claro e não tá claro. E aí a epistemologia vem para a gente refletir, tá, mas por que que a gente sabe o que sabe e como a gente sabe o que sabe? Eu acho que o link de racionalidade, finanças comportamentais é como a gente chegou até aqui. Quais são os nossos achados que a gente tem da irracionalidade do investidor, o impacto dele na sociedade e o porquê que isso está acontecendo. Porque as finanças clássicas,
a gente não pode ignorar totalmente as finanças clássicas, porque para aprovar as finanças comportamentais, a gente bebe das finanças clássicas. Então, essa reflexão é parar para pensar o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente sabe o que sabe, e esses movimentos que acontecem hoje no mundo das finanças, e o impacto que tem na economia. Não sei se posso ir mais além, senão, eu não sei como a gente está de tempo, daí eu vou me podando, porque eu gosto bastante. A gente está com tempo sobrando. Apesar que o capitão Lucas está aqui, tá certo? Mas a gente está com tempo sobrando. Viu, Lucas? Só para deixar a par rapidamente, nós temos somente 2 artigos, né? Foi o primeiro apresentado e o segundo agora. E o terceiro, até o momento, não apareceu ninguém. Então, por isso que a gente está abusando aqui do tempo, tá bom? Tamara, se quiser falar mais um pouquinho, senão eu passo a palavra para Pode a passar então, plateia. ainda. Plateia, por gentileza. Eu só queria fazer uma perguntinha assim mais, porque eu fiquei em uma só. Foi bem pouco artigo, né? Eu fiquei pensando assim, primeiro, parabéns, porque juntar na epistemologia eu fui dançando melhor do que eu não vou fazer. Tá De qualquer jeito, picando. eu queria saber mais. Opa, Alguma coisa está acontecendo que está picando, Mayara. agora tu me ouvindo direitinho? Eu queria mais saber se tu pensou em. Ai, meu Deus. Oi. Oi? Agora? Alô? Tá. Eu queria mais saber se tu pensou em fazer uma análise de conteúdo nesses 6 artigos, né, se eu não me engano, para ver, tipo, porque daí tu pode fazer mais uma sessão, mais por, assim, tentar aumentar, né, ter, daí faz indicadores e tudo mais nesse sentido. Pensou? Não pensou? Quem sabe fazer posteriormente? Não sei, mais nesse sentido que eu tinha pensado. Então, Mayara, deixa eu te contar a história desse artigo. Esse artigo a gente postou no SEMEAD, mas acho que foi no último segundo, estava quase fechando já as inscrições. E, na verdade, esse artigo ele foi desenvolvido, a gente quer expandir, inclusive é o decano, né, do próprio PPGA que fez esse artigo conosco. E aí eu professor, conversei numa conversa de corredor, ele falou assim, não, Tamara, vamos expandir, vamos ir além. E ele é que dá aula de epistemologia, por isso que é epistemologia. E a gente tinha que produzir um artigo, então vou vincular com o que eu gosto, que é a racionalidade do investidor, finanças comportamentais, por isso que tem essa salada de fruta, e ele também adorou, e a gente quer aprofundar, que é um trabalho bem mais extenso, um artigo de verdade, assim, que eu diga de conteúdo, porque hoje vocês veem, é um short paper, ele é bem conciso, bem soft, mas sim, a gente pensou, então a gente tem vários métodos para empregar, análise de conteúdo, a gente tem o decano que quer publicar conosco esse artigo, porque foi ele que deu a disciplina, inclusive, então a gente está bem ambicioso. Antes de eu passar a palavra para a Kelmara, não diminui o seu trabalho, tá, Tamara? O seu trabalho está muito legal, tá? Você trabalhou com várias técnicas e extraiu, tá certo? Da pedra um suco aí, tá ótimo, tá bacana. Agora, claro que a Mayara trouxe aí uma outra perspectiva bacana, não sei se vocês pensaram ou não, mas é uma dica muito bacana, muito legal, tá bom? Kelmara? Ah, bom, Tamara, eu vou confessar que eu não li o artigo, então talvez eu faça perguntas de coisas que estão lá no texto, mas eu não olhei o texto, tá? Então, assim, eu não faz 15 dias que eu avaliei um artigo, até de um A1, que eu também aplicou TCCM, tá? Do Consumer Studies sobre alfabetização financeira. E, na verdade, ele também aplicou o SARS 4, aquele. O que eu senti falta, pelo menos na tua apresentação, não sei se está lá no artigo, e que nesse artigo que eu avaliei estava muito bem feito, são duas coisas. Então, aliás, só esse ano eu já vi 2 artigos com TCCM. O que eles fazem? Então, eles pegam teorias, e aí eles fazem, um tinha uma tabela, e no outro tinha textos. Eles levantam todas as teorias que foram utilizadas no conteúdo. Por exemplo, teoria do comportamento planejado. Bom, esses e esses estudos usaram teoria do comportamento planejado partindo da definição de fulano. Esses e esses não, usaram Kahneman e Tversky, por exemplo.
tá? Então, isso eu senti falta na tua apresentação. Bom, todo mundo que está usando TCC/CM está dizendo para ter o que tinha nesses estudos e como que eram as definições usadas. E para cada um dos Cs e para as metodologias, a mesma coisa. Então, esses 2 últimos artigos que eu vi, eles eram muito claros nisso. Eles pegavam e relatavam tudo que tinha dos 4 quesitos que a teoria pressupõe. Então, acho que isso é uma maneira de avançar, tá? E outra maneira de avançar, tem inclusive um artigo que tu conhece de bem-estar financeiro sobre revisão sistemática, revisão de literatura e tal, é a questão da agenda de pesquisa. Onde eu estou e para onde eu vou, tá? Nesse artigo que eu recém avaliei até do Consumer Studies, o artigo tá bom, mas a agenda de pesquisa tá fraca. Eu bati bastante nisso, tá? Em geral, então, tu pega ali, olha, é isso de teoria de base que tem, é isso de metodologia que tem, isso de... Aí dentro da metodologia, alguns até separam as variáveis, tá? E como que eu posso combinar essas teorias com essas metodologias e dentro desses diferentes contextos para chegar numa agenda de pesquisa inovadora? É isso que vai fazer o artigo ganhar um up, vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo dentro da racionalidade do investidor. O que eu acho uma agenda de pesquisa inovadora para discutir isso é a questão que nós estamos saindo de finanças comportamentais para entrar em finanças sociais. Então, qual que é o problema aqui? É que finanças comportamentais até então estavam focadas no indivíduo. Só que agora, finanças sociais vai dizer assim, existe um comportamento que não é igual dentro de uma teoria da socialização. Então, o indivíduo pode tomar ações de um jeito num contexto individual e de outro jeito num contexto social. E indivíduos vão ser de maneiras diferentes influenciados do ponto de vista social. Por exemplo, tem um indivíduo que, por questões comportamentais, ele passa muitas horas no celular, ele assiste muitos influenciadores digitais. A questão da racionalidade por trás desse indivíduo vai ter uma influência social muito maior do que um louco que nem eu, que não tem rede social nenhuma, não olha YouTube nenhum, não olha vídeo nenhum e fica lendo artigo o dia inteiro. Então, a teoria da socialização, a aplicação da teoria da racionalidade dentro de um contexto da forma como esse indivíduo se socializa, talvez venha a gerar resultados comportamentais, como, por exemplo, aversão à perda, comportamento compulsivo, risco de endividamento, ou até percepção de risco, muito diferenciadas em função de como que esse indivíduo se socializa. Então, eu penso que o artigo, ele primeiro, como eu te disse, estou falando com base na tua apresentação. Primeiro, ele tinha que deixar muito claro quais são as teorias, os contextos, as metodologias, aplicar o TCC/CM de fato. E aí, a partir disso, pegar como que eu vou combinar essas teorias de racionalidade e irracionalidade, porque no caso está mais para irracionalidade do que para racionalidade, ou pelo menos eu nem chamaria de irracionalidade, talvez voltar ao Simon, racionalidade limitada, né? Para se chegar a essa ideia de que como que isso vai agir em contextos sociais diferenciados. Aí eu acho que o artigo ganharia um up. Mas eu parabenizo pela ideia, porque é muito difícil alguém querer discutir, cá entre nós, é muito difícil alguém querer discutir epistemologia e finanças. A gente até solta aquela frase, trata-se de uma pesquisa descritiva ou exploratória, quantitativa, qualitativa, que segundo o Gil é isso, aquilo. A gente, quando vai escrever um artigo, está estourando 8.000 palavras, esse é o primeiro parágrafo que a gente corta fora, para ver o tanto que a gente gosta de epistemologia, de classificação de pesquisa. Então, eu acho que nesse sentido é uma boa ideia, porque você mesmo demonstrou que tem pouca gente discutindo. Mas já ocupei demais o tempo, desculpa. Nada, que isso. São aulas, tudo é aprendizado. E eu só vou fazer um ajuste aí no finalzinho da sua frase. Ela achou só um
que faz a relação de epistemologia e administração, né? De cinco, né? Eram seis, ficou cinco e ainda ficou um que teria o foco que ela queria. Então, meu, a lacuna, quer dizer, não é lacuna, a estrada inteira, o mar inteiro tá para você, tá certo? Para poder mergulhar. E claro, suavizando aí as dicas, né? Meu, trabalho feito de disciplina, putz, deu start, vamos mandar, vamos ver se passa, se der ótimo, se não der, a gente continua. Então, quer dizer que parabéns por ter chegado aqui, por ter apresentado. Espero que tenha anotado essas diquinhas aí, que eu acho que são muito valorosas, tá certo? Para que você possa, a partir dele, fazer ajustes e fazer o upzinho aí que a professora Kiomara comentou. Gostaria de falar mais alguma outra coisa, Tamara? Eu estava até escrevendo aqui no chat, eu adoro ver a professora Kiomara falando, né? Ela é meu guia, eu adoro, é sempre uma aula que eu tenho, professora, anotei tudo. Qualquer coisa eu te dou um grito para ver se eu não perdi alguma coisa, mas é sempre maravilhosa ouvir a professora falando. Bacana. Maiara, Thalita, gostariam de falar alguma coisa? Não, não, já excedi aqui o que eu queria falar. Tá joia. Thalita, tá por Eu aí? acho- eu achei muito bom, eu parabenizo. Adorei essa forma, porque assim, a maioria das vezes a gente analisa a quantidade de artigos que tem. Você tinha poucos, mas você soube trabalhar muito bem. Eu achei também, adorei a discussão com a professora Calmara. Eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que é produtivo para todos na pesquisa em si, né? Eu gostei muito, parabéns. Bom, então agora, para poder nós finalizarmos, afinal de contas, nós não teremos aí o trabalho 3, né? Seria o segundo e acabou não tendo os colegas aí para apresentar. Nesse sentido, Lucas, eu posso começar aí para o encerramento, né? Combinado? Então, gente, agora eu acho que é o momento, tá? Embora a gente já tenha explorado aqui, dando um tiro para lá e para cá, sobre o nosso tema, né? Finanças comportamentais. Eu gostaria de ouvir de vocês, tá certo? A defesa, né? Embora já tenha defesas fervorosas aqui e tal, mas a defesa do porquê ter esse tema, finanças comportamentais, né? De ter surgido aqui no SEMEAD e estar sendo bem representado por vocês. Fiquem com a palavra, sem briga, tá? Sem sangue, por favor. Se ninguém abrir o microfone, Eu dedocraticamente eu poderia escolho, começar. tá? É, Ah, então, Poderia vamos lá, começar? eu vamos lá, acho Maiara. que Opa, posso, se alguém quiser. Tá cortando, Maiara. Tá, meu Deus, acho que eu travei. Ah, acho que agora eu voltei. Eu acho que, para mim, pelo menos as finanças comportamentais, eu sou da área de relações internacionais, né? Essa é a minha graduação, terminando agora. E comecei na Bolsa Coqueilmara nessa parte, no meu primeiro semestre, final do meu primeiro semestre. E para mim realmente não faz sentido, assim, na minha perspectiva, não faz sentido tratar de meios financeiros sem tratar da perspectiva social, que é o que a gente trata a partir do indivíduo. Para mim, eu acho que não faz sentido nenhum e eu não teria vontade até de trabalhar com isso tanto tempo que eu estou fazendo, assim, há 3 anos e meio, se não tivesse essa perspectiva do indivíduo, se não tivesse a perspectiva do comportamento da população sobre isso. Até porque a gente vive em sociedade, tudo que a gente faz é movido pela sociedade, então a gente não poderia ter e financeiramente, então, a gente vive a partir disso. Então, acho que seria impossível não ter, ou seria impossível e seria até chegar a ser um pouco feio um evento tão importante não ter essa perspectiva de análise. Tendo em vista que se tirar isso, a gente vai começar a só falar de números, sabe? E eu acho que mesmo tendo essa importância de falar de números, a gente não pode esquecer da importância do meio social que tem na vida, sabe? Mais ou menos é isso, assim. Isso é uma perspectiva muito social, que é a perspectiva da onde eu parto, sendo de relações internacionais. Obrigada. Bacana, parabéns, gostei da fala. Tamara levantou a mão.
Então, na minha percepção, vou contar uma história bem rapidinha, né? Quando eu estava na graduação, fazendo a cadeira de finanças, eu trabalhava numa empresa da Bolsa e o professor estava explicando finanças clássicas. E eu olhava assim, não, isso não acontece na vida real. Porque eu acho que as finanças clássicas ela está um pouco descolada da realidade. E as finanças comportamentais vêm para responder e para preencher essa lacuna. O que eu via no trabalho? As pessoas caminhando de um lado para o outro, falando, compra Vale, compra Petro. E o professor mostrando aquele monte de cálculo. Eu falei assim, as pessoas não compram ação assim na vida real. E aí ele falou assim, Tamara, tu quer aprender... Isso é finanças comportamentais. Aqui nós não aprendemos finanças comportamentais. Quer aprender finanças comportamentais? Vai para Santa Maria atrás da Kelmara. E por isso que eu fui atrás da professora Kelmara, porque hoje, para mim, é a maior pesquisadora em finanças comportamentais. Então, por isso eu defendo as finanças comportamentais, porque eu acho que ela vem para preencher essa lacuna, esse descolamento que as finanças clássicas deixou em relação com a sociedade. Bacana, Tamara. Kelmara, gostaria de falar? Vou falar bem rapidinho dessa vez. Olha, eu sempre uso na aula de mercado de capitais a teoria da diversificação das carteiras. Eu acho que é a coisa que mais aplica a racionalidade do investidor. Se a gente levar a teoria das carteiras ao limite, associado à racionalidade do investidor, a gente está dizendo que um ser humano é capaz de escolher hoje qualquer ação em qualquer bolsa do mundo. Porque para eu ser racional em diversificação de carteira, eu preciso diversificar países, eu preciso diversificar setores, eu preciso escolher qual deles eu vou fazer primeiro. Aí você olha os dados, 95% dos investidores brasileiros só investem no mercado nacional. Quem investe em bolsa no Brasil, 95% deles só investe aqui dentro. Então, isso já é para mim uma evidência de que a teoria da racionalidade não funciona nesse contexto. Mas só para encerrar essa fala, hoje tem um aluno meu aplicando o questionário. A gente está com um projeto de extensão que a gente vai para as escolas públicas. Ele me escreveu e disse assim, professora, eu estou numa turma de quinta série que os alunos não sabem porcentagem. O que eu faço com as questões de porcentagem do questionário? Tá? Então, como que eu vou falar em racionalidade se o indivíduo não tem o conhecimento mínimo para aplicar racionalidade? Então, eu acho que, para a gente, eu não estou dizendo que racionalidade não é possível. Se a gente pegar um país como Finlândia e tentar medir racionalidade em decisões financeiras, provavelmente vai ser um nível X. Já estou querendo criar uma escala para medir esse negócio. Agora, se eu pegar esse aluno da quinta série para medir racionalidade em decisão financeira, então, enquanto a gente não avançar do ponto de vista do conhecimento técnico, mais vieses a gente vai ter. Pelo menos essa é a minha ideia. Então, a pessoa, ela tem o dinheiro, ela tem que tomar decisão de qualquer maneira. Se ela não tiver conhecimento, é mais provável que ela tome decisões irracionais. E aí a gente chega a 75% das famílias que não conseguem pagar as suas contas, a 95% dos brasileiros que só investem aqui dentro. Então, a racionalidade, para mim, é por isso que eu trabalho tanto a alfabetização financeira, nós nunca vamos ser racionais sem conhecimento. O problema é que nós podemos ter conhecimento e não sermos racionais, porque outros vieses, por exemplo, como o viés social, eu quero fazer o que a sociedade que eu convivo aceite, interfira nessa racionalidade. É isso. Mas vamos em frente. Os mais antigos sabem que a Revista Brasileira de Finanças era a principal coisa que a gente tinha de finanças nesse país. Nunca aceitavam um artigo de finanças comportamentais. A gente ainda tem eventos que não aceitam a área de finanças comportamentais, eventos grandes. Então, agradeço ao SEMEAD por estar abrindo esse espaço, ao ENAMPAD por estar abrindo esse espaço também. A gente ainda não tem muitos trabalhos submetidos, pelo menos no ENAMPAD, que eu sou mais envolvida com a temática, mas a gente tem que incentivar as pessoas a caminhar nesse sentido. Muito obrigada. Muito bom. Bacaninha. Fechou com chave de ouro aí. Gostei bastante. Falou muita verdade, né? Thalita, gostaria de comentar alguma coisa? Um exemplo. O meu trabalho a minha tese, ela estuda performance de fundo de investimento imobiliário. E a gente estava colocando um pouco do viés do finanças comportamentais.
primeiro, a vontade de uma renda mensal, a intenção de me aposentar, eu vou aplicar no fundo com aquela ideia. Imóvel é uma forma segura e dá um rendimento. Mesmo pensando que as pessoas, como fala, é um rendimento variável, mas as pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam, é um imóvel. O imóvel pode me dar. E ao mesmo tempo, esse pensando no meu trabalho, é assim, o que que é a performance? É o rendimento que eu vou ter por mês ou é o valor de ganho que quando eu posso vender? Isso também é uma parte de finanças clássicas que se junta com finanças comportamentais. O meu trabalho vem por aí, mais ou menos. Por isso que eu acho que eu acho legal a junção dos dois. Eu acho que isso é o importante, o que eu acho, meu propósito. Bacana. Então, é claro que o chefe Lucas vai expulsar a gente daqui a pouquinho, tem 2 ou 3 minutinhos, tá certo? Eu só tenho que agradecer não só os trabalhos enviados a esse evento, não somente a participação de vocês, né, e com todas as turbulências que tivemos, ainda saímos muito bem, parabéns, tá certo? Eu faço só a menção de saber se todos conseguiram responder lá o linkzinho, tá certo? Para poder fazer a avaliação dessa sessão, por favor. Tá? Tá no chat ainda? Se não tiver, eu coloco lá. Eu Todos acho que têm ou está não? assim ainda, professor. Tem. Está no chat. Tá. E aí, se vocês puderem fazer essa avaliação, nós, do CMEAD, agradecemos integralmente, não só pela participação, não só pelo envio, né, por tudo que nós batemos de papo, que eu acho que esse bate-papo aqui foi muito, é, consolidou, né, muitas coisas aí, muitas pontinhas que estavam soltas, tá certo? E parabéns a todos aqui não só apresentaram os trabalhos, como a Thalita, que está aqui assistindo, tivemos mais um colega também que estava assistindo, enfim, muito obrigado. E Lucas, né, estende aí meus agradecimentos também por essa oportunidade no dia de hoje, tá ok? Gente, bom evento a todos vocês, muito obrigado, grande abraço, um bom evento a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.